aula agora, ordem de fila e tal. Fabiane faz a aula ficar divertida, faz É uma aula dinâmica, gente, boa. E tipo, a gente... Nós mesmos começamos a ler o livro só por interesse e as aulas, porque ela faz as aulas ficarem interessantes. E ela faz ela tem esse negócio de querer que todo mundo participe. Primeiras aulas assim, A gente tenta fazer um ciclo, né? Normalmente sai um ovo. A forma que a professora ensina acaba estimulando a gente a participar, a pesquisar e ir atrás. Acaba estimulando também nas nossas opiniões sobre governo e política. Porque, Com certeza, antes dela, eu não gostava de história. Acho que ninguém gostava de história antes dela. Não. Duas pessoas. Eu gostava de história. Quem dormia na aula de história? A gente até aprendeu a levantar a mão. Então, a gente aprendeu a sermos mais estudiosos em relação à matéria de Mas além de... Eu acho que todo mundo aqui toma mais que 8 em história. E além de nos ensinar... Gente, Você também! além de nos ensinar a história, ela nos ensinou a vida, a viver mesmo, né? Porque além de ser professora, ela é uma mãezona pra gente e ensinou a gente. Ela é uma educadora, porque ela fala que a gente ela chegou a falar da professor e educador. E não estamos pagando pau, porque a gente fez isso com os nossos Não fala isso! Pode! Olha o bafafá. E logo nos primeiros dias dela dando aula, assim, ninguém gostava, até porque a gente conseguiu expulsar 3 professores do colégio. Somos bons alunos, tá? Essa é a segunda parte do... Assim que ela chegou na sala de aula, a gente achou que seria mais uma professora que estaria ali, porque a gente, tentando dar aula, a gente não ia deixar. E a gente percebeu que não ia ser dessa forma quando ela começou a impor. Foi aí que eu não gostava dela. E aí ela começou a impor como aquele professor chato, mas assim, todo professor precisa ser chato antes de ser legal. Então, assim, ela começou a nos conquistar através do jeitinho dela, carinhoso, meigo. Ela me ensinou a respeitar a opinião dos outros. A trabalhar em equipe. A trabalhar em dar equipe. essa opinião A ter uma opinião própria. Ela nos ensinou. E não é só em equipe entre as turmas, ela ensinou a fazer aqui, como a gente está fazendo aqui. Tem gente de várias pessoas, A de aula várias de turmas. história acaba nos fazendo entender o porquê de nosso país estar tão ruim como está hoje. acaba interferindo na atualidade, porque a maioria das histórias do livro de história são atemporal, ou seja, elas estão o tempo todo. Não é uma coisa que aconteceu lá atrás e continua lá atrás. História- É uma coisa que é bem presente. História é uma coisa que a gente estuda no passado para aprender a não repetir o mesmo erro no futuro. E porque assim, até o preconceito mesmo. E a Fabiane, ela tem... ela consegue dar aula dela misturando vários assuntos. Começa com um assunto, acaba interligando outros e outros. Sem perder o foco. Sem perder o foco. E a gente acaba aprendendo sobre o assunto aprofundadamente. Se alguém nós aprendemos a manter uma conversa de um bom nível. Nós aprendemos a conversar mais com nossos amigos sobre história. E existe uma relação de amigo, aluno e professor. E aprendemos a ouvir a opinião um do outro. A gente aprendeu a tentar, pelo menos, ouvir e internalizar sobre O trabalho em aquilo e equipe, pensar. o trabalho em equipe antes era muito difícil. A gente não conseguia ser um grupo unido ou então ter aquela facilidade de conseguir fazer um trabalho em grupo. Eu mesmo preferia fazer trabalho sozinho, individualmente, porque eu via que eu teria muito mais resultado do que se eu fizesse um trabalho em equipe, porque a maioria das pessoas não ajudavam, não colaboravam. Então, assim, ela nos ensinou a poder entender que é necessário esse trabalho em equipe, não só para o colégio, mas sim para a vida, porque a gente vai precisar disso. E ninguém dá emoção, é uma história que sempre a Guerra Mundial em cima da polícia. Ela tem amor, então ela faz esse amor pra gente. Minha mãe fala que tudo com amor fica mais gostoso. E assim. Eu acho que ela muito boa. Na Guerra Mundial, porque eu penso que ela aconteceu se ela estivesse lá. O alemão dela E o alemão, e o aquele russo. alemão perfeito. Nossa! É espetacular. Ela realmente é incrível, não é por essas questões de toda a minha vida. Acho que é uma Eu acho professora que inesquecível. Eu acho que ela vai ser uma das poucas professoras que eu Deveria nunca ter uma vou Fabiane esquecer. para matemática, uma Fabiane para
matéria dela, ela é aquele tipo de professor que passa a ser indecisiva. Ela passa o amor dela pela matéria pra gente. Ela acaba passando... E ela dando aula de português, será que seria legal? Ela acaba passando daquele jeito engraçado. É, porque ela faz aula tão participativa, mas imagina a aula de E um português. jeito legal, assim. Porque ela é bem prática. Legal. Aí torna com que os alunos, faz com que os alunos fiquem bem práticos também. Tipo, eles começam a ir direto ao ponto. Por exemplo, uma atividade na sala de aula, aí começa ela a falar uma coisa, aí começa a debater. E não é aquela coisa assim, vamos dar a volta ao mundo pra poder chegar no assunto. Não, é algo bem objetivo, assim. Ela fala, todo mundo consegue assimilar. Ela consegue fazer nós entendermos o assunto do jeito dela, sem perder o foco e ainda apreciar aquilo que ela está falando. Sim, e faz com que a gente coloque... Uma coisa importante que acho que a Fabiane ela aborda muito é que todo mundo participe. Ela não tem essa, só as pessoas que gostam da matéria, que vão participar, vão debater com ela, toda a turma participa. A aula dela foi magnífica. Foca aqui, Júlia, foca aqui. E também sobre os assuntos que a gente estuda, com certeza eu posso chegar pra vocês aqui e poder explicar um pouquinho sobre a história, porque realmente eu aprendi a história. Realmente, eu sei falar sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o tempo. Eu sei falar sobre o assunto do ano passado. E se fosse há 2 anos atrás, com outro professor, eu certamente não saberia o assunto de história, porque ninguém explica, ninguém ensina a vida, ensina a história como ela. E como ela faz, acaba que a gente vai falando sobre outros assuntos, a gente puxa outros assuntos, a gente fala sobre política na aula de história. Ela faz a gente se interessar. Ela faz a gente se interessar pela escola, pelo estudo, a gente se interessa só por ela, pelo método de E o ensino. interesse Ela também também torna as atividades também. Tipo, eu não fazia atividade de história antes. Quem fazia atividade de história antes? Eu. Eu sempre fiz fazer algumas. Eu sempre fiz Ela também, ela liga outros assuntos que a gente gosta com a história. Tipo chiclete. Ela faz E eu me comparações e sinto metáforas privilegiada, ótimas. me sinto privilegiada por ter sido aluna de Fabiane. Espero que todo mundo que possa ser aluna dela tenha aproveito. Não, e é bom porque a gente não divide ela com nenhum outros alunos, né? Porque é só o SESI mesmo. Então, assim, é bom porque também, qualquer hora que a gente procura a Fabiane, não só como professora, mas como amiga, ela tá ali. E ela tá ali pra puxar nossa E ela orelha, consegue assim, ser nossa amiga. E ela ajuda em tudo. Os Não eventos só dela como sempre professora, como amiga. Eventos. Consegue ser nossa amiga e não fazer nós perdermos o respeito por ela. Mas que independente da ligação que nós temos com ela, nós ainda Isso não respeitamos. quer dizer que ela não dê bronca, porque ela também dá bronca, né? Demais. Isso não faz com que a gente Mas parece que a cada bronca a gente começa a gostar mais dela. Pois é. Mas ela não é a E única. até agora ela não voltou A Fabiane, se Fabiane fosse minha mãe, eu seria a filha mais... E ela tem um jeitinho de se comunicar como se fosse se tivesse nossa idade. Você procura Eu acho que ela Fabiane, colocasse e ela ela tá não boa. não apareceu. Ela colocasse a blusa do colégio no meio do povo e ninguém ia desconfiar que era uma aluna. Ela não era, Ela fez pelo jeito. Nossa. E é pequena também. Ela pode ouvir isso. Tá gravando. Ela vai ouvir isso. Ela é pequena não, tá? Ela tem 1,5 m. Ela não tá aqui porque ela não quer Ela chorar. tem 1,53. Esqueceu os 3 Ela vai Gente, a chorar. gente não tá aqui pra falar também da altura da professora. É posicionar-se criticamente. Ela ensinou a gente a posicionar-se criticamente. E eventualmente ela leu o papelzinho. Pausa. Legal!